Boa tarde, companheiros e companheiras. Iniciar nosso Pé da Árvore de hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Alguns informes a passar. Aqui em relação ao primeiro informe, hoje a gente vai estar participando, nós fomos convidados a estar participando da primeira Jornada Unitária em Defesa dos Serviços Públicos. Essa iniciativa está sendo puxada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Então, essa jornada irá incluir diversos segmentos do serviço público, das empresas estatais, e num dia tão marcante como o dia de hoje, que chega ao Congresso a reforma administrativa do setor público. Então, a gente vai estar participando dessa jornada com demais representações de empresas estatais, com representações do serviço público. Esse evento irá ocorrer às 18 horas de hoje. Então, pedir, depois de terminar o Pé da Árvore, o companheiro Marcos vai estar dando publicidade a esse evento. A princípio, a gente está tentando fazer de alguma forma para que esse evento também seja transmitido pela página do sindicato no Facebook. Então a gente pede aqui a participação de todos que puderem estar assistindo e participando lá desse evento importante, como demais outros fóruns que a gente participa há muito tempo e continua participando, fóruns de unidade de luta com demais categorias, que é sempre importante a gente estar unido nessa luta. Sempre com lema, lembrando que a Casa da Moeda não é uma ilha, ela compõe um número de empresas estatais regidas pelo governo. Então é importante, mesmo que nesse momento, que a princípio a nossa luta começa a render frutos, e a gente vem se afastando a cada dia mais da privatização, mas ainda existe muitas outras lutas a serem feitas em defesa da Casa da Moeda, para que a Casa da Moeda se torne forte novamente, e em defesa de outras empresas estatais, que a soberania nacional ela não é só a Casa da Moeda. A soberania nacional é a defesa da Petrobras, a defesa dos Correios, a defesa da Eletrobras, Nuclep, Dataprev, do serviço público, dos professores, das universidades, do SUS. Então, isso é importante, a gente sempre estar junto nessa luta, e hoje a gente vai ter o prazer de estar participando de mais um evento. Semana passada nós participamos de uma live com o deputado federal Chico D'Angelo, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Casa da Moeda, e foi uma live muito produtiva, onde a gente pôde falar um pouco sobre Casa da Moeda e estar unindo forças aí para um futuro melhor da nossa empresa. Segundo ponto aqui que a gente vai estar falando em relação ao Acordo Coletivo 2021. Ontem nós demos publicidade ao caderno base, que é o ponto de partida da nossa discussão. Está lá no site do sindicato o caderno base de forma digital lá para todos poderem ter acesso. Também tiramos algumas cópias e distribuímos nos setores para ter o caderno base na forma física, para as pessoas também estarem podendo ler e tirar suas dúvidas. E disponibilizamos um canal direto de comunicação em relação a essa discussão e modulação do caderno base. Só lembrando que esse caderno base ele é oriundo daquilo que foi aprovado no ano anterior, em 2020. Então, aquele caderno base é o aprovado pela categoria em assembleia, e somente a categoria tem o poder de alterar o que está ali naquele caderno base. Então, foi disponibilizado o e-mail ACT21, é isso, Marcos? 2021. ACT2021, @sindicatodosmoedeiros.org.br. Então, através desse e-mail, todos que queiram colaborar, dar alguma ideia, de sugestão, é só mandar para esse e-mail. É importante frisar, tem que mandar para esse e-mail, não adianta
fazer esse tipo de colaboração via Zap, via WhatsApp ou conversando com o diretor do sindicato. É importante que tenha esse registro, porque a gente precisa desse registro para estar anexado com todo o processo da Assembleia, que irá ocorrer no dia 15/9. Então, no dia 15/9 haverá Assembleia para a gente aprovar a nossa proposta de acordo coletivo. Essa Assembleia será feita de forma virtual, seguindo as orientações das organizações de saúde, né? Então, vai ser aquele modelo de votação virtual, igual foi feito a votação do acordo coletivo 19 e 20, e igual foi feita a votação para autorização do sindicato para ingressar com a ação judicial referente à avaliação de desempenho e progressão e promoção 19 e 20. Então, essa Assembleia será feita de forma virtual, porque ainda existe um número grande de companheiros afastados por conta da Covid-19. Inclusive, essa semana que passou, a Casa teve que recuar em relação às medidas de isolamento e segurança que estão tomando na Casa da Moeda. Então, só salientar algumas informações: o prazo para colaboração se encerra no dia 9 de setembro, essas colaborações que a gente vai estar recebendo acerca do caderno base. Então, a categoria tem até o dia 9 para estar mandando as suas colaborações, e a Assembleia dia 15/9 de forma virtual, tá bom? Um outro ponto que eu gostaria de estar falando aqui é em relação à percepção que o sindicato está tendo a possível descumprimento de acordo coletivo, de cláusulas do acordo coletivo vigente, né? A gente tem feito reuniões na comissão paritária. Essa comissão paritária, ela é oriunda de uma cláusula de acordo que ali institui a comissão para adotar medidas conciliatórias, mas nem sempre a gente tem êxito na comissão paritária em relação a tudo aquilo que a gente levanta e se posiciona como um descumprimento de acordo, né? Então, uma vez que não estamos tendo avanço na reunião paritária, a gente, essa semana, está finalizando o levantamento aqui no sindicato de todas as cláusulas que a gente acredita que seja descumprimento de acordo, para estar enviando para o nosso jurídico, para juridicamente a gente está fazendo essa discussão, uma vez que não houve avanço e compreensão dos representantes da Casa da Moeda em relação a esses descumprimentos. E eu trouxe alguns aqui para destacar, não são todos, mas a questão do auxílio creche. O texto do acordo coletivo de trabalho ele é bem claro quando diz que a partir de setembro o auxílio creche será pago mediante a comprovação de matrícula e frequência. Não há nada no acordo dizendo que o auxílio creche está limitado aos dependentes registrados no imposto de renda. Ali não diz os dependentes registrados no departamento de pessoas, como sempre foi. Muito menos no nosso acordo coletivo condiciona o auxílio creche, o pagamento do auxílio creche, à comprovação de recibo e reembolso do valor ao qual o funcionário está pagando a instituição de ensino para o filho. Então, a Casa da Moeda soltou uma norma inovando com essas novas regras para o pagamento do auxílio creche. O sindicato discorda dessa condição e estará enviando, essa é uma das cláusulas que o sindicato acredita que esteja ocorrendo um possível descumprimento de cláusula de acordo coletivo, né? Então, esse é um ponto. Também tem um outro ponto, a questão do plano de saúde. Diversos funcionários estão sendo impedidos de adicionarem os seus dependentes no plano de saúde. E também o nosso acordo coletivo, não há nada que diz sobre esse impedimento, né? Então, é um outro ponto que a gente cobrou na comissão paritária e vai estar abrindo essa discussão junto ao nosso corpo jurídico e tentar um encaminhamento jurídico para essa questão. Também como a questão do salário substituição,
licença para acompanhamento de familiar enfermo, enfim, é uma gama de cláusulas que a gente já apontou aqui possíveis descumprimentos e que agora a gente vai estar enviando para o nosso jurídico para elaborar uma ação de descumprimento de acordo. Então, só para estar informando a categoria que a gente está atento a essas questões, apesar de existir várias outras lutas, né, em torno, mas o cumprimento do acordo coletivo ele deve ser respeitado por ambas as partes, tá? Com o acordo coletivo, ele não é um acordo só da CMB, ele é um acordo entre a CMB e os trabalhadores. Então, da mesma forma que o trabalhador deve respeitar o acordo coletivo, a empresa também deve respeitar, e essa forma de tratamento, de interpretação de cláusulas do acordo coletivo, mesmo que o que estão hoje não esteja amanhã, deve servir de forma pedagógica para que ninguém volte a tomar esse tipo de atitude em relação às nossas cláusulas. Só lembrando que essas cláusulas que eu citei aqui, teve parecer negativo de todos os departamentos da Casa da Moeda, mas mesmo assim a direção da empresa, através de sua assessoria que vem de fora, que é chamado livre provimento, né, que são pessoas que não são concursadas, que são chamadas a vir a trabalhar na Casa da Moeda. A partir dessa assessoria, a direção da empresa tem tomado os seus posicionamentos e deixando de lado todas as áreas que dão apoio às tomadas de decisão da diretoria. Então, em breve a gente estará ingressando com mais essa ação. Pessoal, eu vou falar um pouco aqui agora da questão do acordo de horas extras, e depois no final peço perdão aqui que hoje eu iniciei o pé da árvore e não anunciei aqui a presença do nosso companheiro Davidson Miranda, diretor do sindicato. Peço perdão, tá, Davidson? Esqueci desse detalhe protocolar. O Davidson vai estar trazendo também informações que está nos preocupando muito, né, em conversas com companheiros, em conversas com os companheiros e companheiras que fazem parte da CIPA, as pessoas, os companheiros da medicina e segurança do trabalho. Então, o Davidson vai estar trazendo aqui algumas informações que vêm nos preocupando muito, e a gente, através da nossa direção, da nossa diretoria de meio ambiente e saúde do trabalhador, que tem ali a liderança do companheiro Vitor, a gente vai estar fazendo um contato direto com a CIPA e vendo aonde o sindicato pode ajudar para estar tentando solucionar esses problemas que podem desencadear em problemas seríssimos para a nossa produção, para o nosso cumprimento daquilo que a gente foi demandado pelo banco, né? Porque muitas das vezes a gente discute somente a hora extra como um fator decisivo para entregar o produto e esquece das condições de trabalho, a questão das matérias-primas, insumos. Então o Davidson vai estar passando aqui um pouco dessas informações que vem nos assustando muito, vem nos deixando muito preocupados, e depois eu vou entrar no assunto acordo de hora extra, que é o assunto que tem tomado mais atenção, a nossa atenção nesse mês, né, por conta de toda a discussão sobre acordo de hora extra. Após a explanação sobre o tema acordo de hora extra, a gente vai tentar responder algumas perguntas que possam chegar aqui para nós no chat aqui da transmissão ao vivo do Facebook. Lembrando sempre que essa transmissão ela depois ficará salva na página do sindicato no Facebook, e todos os trabalhadores que não puderam assistir o pé da árvore agora, ao vivo, né, no momento que está ocorrendo, mas que mais tarde ou amanhã possam estar assistindo, que é muito importante, que é o nosso principal canal de comunicação com a categoria. Então é importante que todos assistam, todos leiam um resumo do pé da árvore que é feito no outro dia. Então pedir aí essa compreensão aí para que todos os companheiros e companheiras assistam. Vou passar aqui para o companheiro Davidson, que ele vai estar falando um pouco de condições de trabalho na CMB e está informando a categoria de alguns riscos que nós estamos correndo, e isso tem gerado grande preocupação
para nós aqui do sindicato. Davidson, com a palavra. Muito obrigado, meu presidente. Queria desejar uma boa tarde à família Moedeira. Queria começar com uma pergunta para você, Moedeiro. Como está o seu setor de trabalho? Como está o prédio que você trabalha? Já faz muito tempo que as estruturas da CMB estão largadas. Está virando um caos. Visitando, eu por ser homem, né, indo ao banheiro masculino, você encontra lá mictórios isolados, torneiras isoladas. Mas por quê? Há quanto tempo está assim? Está sendo tudo sucateado. Tiraram a empresa terceirizada, que tinha profissionais essenciais para manutenção das estruturas da CMB, como bombeiro industrial, pedreiro, pintor, profissional de refrigeração. Numa volta rápida na CMB, a gente descobre que tem tubulação sendo feita com manutenção dela com câmara de ar. Isso é inaceitável. Está colocando alguns profissionais em condições degradantes para poder manter as estruturas da CMB em funcionamento. Indo para a fábrica, como é que está o seu equipamento? O equipamento que você opera. A CMB não está comprando materiais, peças essenciais para o pleno funcionamento do equipamento. Hoje, problemas que eram selecionados em simples ações, demora-se muito mais tempo. O profissional de manutenção tem que usar muito mais recursos técnicos para poder fazer o pleno funcionamento do equipamento. O profissional de manutenção da Casa da Moeda está sofrendo. Materiais básicos não estão sendo comprados. Será que essa diretoria se importa tanto assim com a CMB? Será que, com toda essa visão aí de lucratividade, produção, será que é mesmo isso que eles querem? Equipamentos básicos não estão sendo comprados. Está difícil manter o equipamento funcionando. Vai chegar um ponto que vai ter um colapso na Casa da Moeda, tudo vai parar por falta de materiais básicos. O profissional que está na ponta de frente nessa manutenção está sofrendo. Hoje, eles só sabem apertar o material humano. Qualquer coisa, qualquer problema é culpa do funcionário. Mas eles não lembram que eles não compram, eles não te dão condições mínimas de manter o equipamento funcionando. Eu sou um profissional de fábrica. Depois, conversando com os companheiros que ficam na área predial, você vê que está institucionalizado o sucateamento da CMB. Eles não querem que a fábrica funcione. Tu vai na EVTES, na Turissane, Aquasave, Casa de Bomba. Está tudo se estragando, cara. Está tudo se estragando. Eles tiraram lá em supply. Já tem um tempo que estamos sem esses profissionais, que é de essencial para a manutenção da parte predial. Falta bombeiro industrial, por isso que tu vê um monte de mictório parado, um monte de vaso quebrado, tubulações sendo consertadas com câmara de ar e garrafa PET, não pode ser aceito. Tu vai no almoxarifado, falta N materiais para diversos setores. Tá difícil.
Tá difícil. E a única palavra que essa diretoria tem para você é que a Casa da Moeda está no vermelho, tem que ter produtividade, que é isso, que é aquilo, senão no final a culpa é tua, a culpa é deles. Eles não nos dão condição de trabalho. Eles estão vendendo um peixe aí dizendo que nós somos culpados. Essa diretoria é de merda. Não dá, Moedeiro. Família, vamos se unir, vamos ficar mobilizados. A reação está chegando. A gente vai lutar contra esses caras. Eu queria fazer um apelo, fazer um pedido, né? Comecem a vistoriar os locais de trabalho de você. Como é que está o prédio onde você trabalha? Como é que está o setor que você trabalha? Né? Manda um e-mail para o sindicato. Manda um e-mail para o sindicato. Se precisar, pode me procurar na manutenção do DSEG. Queria agradecer aqui a palavra aqui ao presidente, né? Desejar uma boa tarde. Engraçado. Agora, como é que pode materiais essenciais para manutenção da área predial, da área de refrigeração, lá da Naturissane, vários setores essenciais que tinham terceirizados, né, para manter essa estrutura funcionando, e foi retirada por essa diretoria. Agora eles querem fazer contratação, licitação, para contratar terceirizados para atividade fim. Essa diretoria é uma piada. Desculpe a expressão, Moedeiros. Traz essa demanda para a gente. Você vira fiscal do teu setor. Pega o e-mail do sindicato, manda um e-mail para a gente, tá faltando isso, tá tudo quebrado, tá faltando peça. Vai ser uma demanda boa aqui para a gente atuar e cobrar desse pessoal. Isso é um absurdo. Eles viram que não deu para privatizar, eles querem terminar, sucatear e terceirizar a atividade fim com um prédio quebrado, sem máquina. Não dá para entender esse pessoal, né? Mas traz essa demanda para a gente, manda um e-mail para o sindicato, pode me procurar lá na manutenção do DGE. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, família Moedeira. Valeu, Davidson, obrigado por trazer essas informações que nem sempre chegam ao nosso conhecimento, né? Logicamente que o trabalhador moedeiro, ele sempre se desdobra para manter a produção funcionando, para manter tudo funcionando. É uma luta diária de profissionais da Casa da Moeda, como disse bem aqui o Davidson, que são diariamente massacrados. Esses companheiros, mesmo assim, não perdem 1 milímetro do seu profissionalismo, da sua dedicação e o papel que cumpre para a nação, né? Só trazer mais um dado à tona que o companheiro Davidson não citou, mas que a gente também tem se preocupado muito em relação aos EPIs, né? Tem chegado muita reclamação, a gente conversou nas áreas, e o trabalhador ele não tem bota, não tem uma luva adequada para os trabalhadores trabalharem, ainda mais na área de crítica, que é a área de controle de qualidade ali do produto que já foi produzido, as cédulas que já foram impressas, né? Não tem mais máscara nesse momento que é exigido, então as máscaras elas envelhecem normal, é igual a roupa, perde elástico, não temos máscara, e aí foi como o companheiro Davidson falou aqui e ratificando, nós estamos diante de uma diretoria de médio conhecimento e competência para tratar com aquilo que é o dever de um gestor, que é manter
as condições mínimas de produção. Não, uma empresa igual a Casa da Moeda, ela não pode ter uma tubulação sendo reparada com garrafa PET. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Dá até vergonha da gente estar falando algo desse tipo. Mas só para mostrar que o sindicato não é feito só das lutas contra a privatização, das lutas das campanhas salariais ou luta de hora extra, enfim. O sindicato é feito disso também porque o trabalhador ele merece respeito, ele merece um EPI de qualidade, ele merece trabalhar com equipamentos de qualidade. A Casa da Moeda tem que parar com essa política de ficar usando uma máquina para ser canibalizada, para pegar as peças dessa máquina e botar numa outra máquina. O dia que tiver uma produção que não tenha como canibalizar uma máquina para isso, nós vamos ter problema. Mas aí eles querem investir num sistema de controle de produção para saber o tempo que a máquina está parada, como se fosse o trabalhador que estivesse burlando a produção lá nas fábricas. A máquina ela fica parada por falta de peça, falta de insumo, falta de condições de trabalho. Se a máquina tiver com tudo isso, ela produz normalmente 24 horas por dia e talvez 7 dias por semana, que é o que a gente vai discutir no próximo tópico, né? Que 7 dias da semana só se tiver o acordo de horas extras conforme previsto na CLT. Caso não seja possível esse acordo, que é feito entre os trabalhadores e a Casa da Moeda, continua normalmente o equipamento funcionando 24 horas por dia, 5 dias por semana. Então, Davis, eu gostaria de agradecer e lembrando, a nossa direção de sindicato é uma direção bem eclética, vamos chamar assim, para isso mesmo. Nós temos companheiros do DEMON, do DECED, do DEGE, da manutenção, da área administrativa, né? Nós temos essa gama de diretores que é para isso mesmo, porque às vezes a realidade num setor não é a mesma que do outro, né? E o Davis está aqui representando muito bem a área de manutenção, né? Como outros companheiros valorosos, como o Denizê, também da área de manutenção, sempre preocupado com geral, mas especificamente a área onde eles atuam, porque a gente monta a chapa do sindicato para isso mesmo, né? Temos diretor da área de segurança, 2 diretores, que ali eles também expõem as dificuldades do setor de segurança. Então isso é importante para a gente estar trazendo e sempre tendo uma direção ampla e vendo para todos os lados. Então a gente vai abrir essa discussão mais firmemente, procurar a CIPA. A gente sabe a dificuldade que os companheiros e companheiras da CIPA passam para ter as suas reclamações atendidas. A gente sabe como a área direta desses setores sofrem, que fazem o processo de aquisição dessas peças, desses EPIs que são importantes, mas os processos eles demoram a correr, demoram a ser assinados os contratos. Nós estamos há muito tempo sem uma empresa, e aí independente de qual seja a empresa, mas uma empresa que preste serviço de manutenção predial, essas atividades que o Davidson acabou de falar. Então era importante que essa gestão, como disse o Davidson, de médio conhecimento da Casa da Moeda, ao invés de estar priorizando contratação de mão de obra terceirizada para atividade fim, que ela estivesse preocupada em estar contratando uma equipe que dê toda a estrutura para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. Companheiros, passando aqui o tema, o último assunto aqui, para depois a gente tentar responder algumas perguntas que chegam aqui, é a questão da prorrogação do acordo de hora extra, né? Hoje eu não vou fazer aquele histórico desde lá de maio, que a gente vem falando isso em todos os pés da árvore. Então, o histórico total dessa discussão, quem não teve oportunidade de assistir, assiste o pé da árvore da semana passada, da semana retrasada. Semana nós vamos nos ater aos últimos acontecimentos, né? Como é sabido de todos, o acordo de hora extra feito entre o sindicato
e a Casa da Moeda se expirou no dia 31 de agosto de 2020. Nós tivemos 2 reuniões com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Mauro Rodrigues. Essas reuniões ocorreram no dia 24 e no dia 26 de agosto. E essas reuniões, elas tinham um intuito, por ser uma reunião de mediação, a gente tinha o intuito de tentar avançar no nosso pleito, que é a manutenção das cláusulas que sofrerão alteração a partir de setembro. Esse é o pleito que o sindicato vem negociando, esse é o pleito aprovado pela categoria e demandado pela categoria, o sindicato está representando esses anseios. Naturalmente, por ser uma mediação, poderia ocorrer que todo o pleito feito pelo sindicato não fosse atendido, mas poderia, oriundo dessa mediação no Ministério da Economia, poderia resultar num avanço parcial, né, de alguma maneira, para essa discussão, né? Então foram feitas 2 reuniões e nas 2 reuniões a direção da Casa da Moeda se manteve inflexível e não apresentou nenhuma contraproposta. Para não dizer que não apresentou nenhuma contraproposta, a contraproposta da empresa é o que rege a CLT, que é o pagamento de horas extras, 50% e 100%. Nem por parte do mediador, nem por parte do sindicato, isso é considerado uma proposta, porque isso é um cumprimento de lei. Houve também uma tentativa aí de um avanço para um recesso no fim de ano, entre o Natal e o Ano Novo, mas desde que ainda não tenha fechado a produção. Então, se não tiver fechada a produção, esse recesso cai e não acontece, né? Então, levando em consideração tudo que o Davidson falou aqui, não está só no alcance do trabalhador fechar ou não essa produção. Então, a gente também considera essa proposta de recesso de fim de ano condicionada ao fechamento do contrato. A gente também considera essa proposta também como não sendo um avanço, porque não está no nosso alcance. Então foram feitas essas 2 reuniões. Nessas 2 reuniões, a Casa da Moeda sempre se posicionou e usando como defesa por parte deles a condição financeira da empresa, alegando os anos de prejuízo. Também uma pesquisa de clima que foi realizada, que não dava opção do trabalhador se posicionar em respeito às cláusulas, ali só dizia que se o trabalhador queria ou não fazer hora extra paga, logicamente, o trabalhador quer receber por hora extra. Então, ali naquela pesquisa de clima, deu um resultado positivo, né, bem positivo, porque a discussão não é essa, a nossa discussão é parte do princípio que a hora extra vai ser paga, então ali refletiu a base da nossa discussão. E também se utilizou do fato do acordo coletivo, que uma vez assinado não tem como alterar, apesar de a todo instante, inclusive o mediador, dizer ser possível, e nós sabemos que é possível, a partir de um acordo específico, esse de hora extra, a gente condicionar algumas cláusulas ali e conseguir manter as condições de agosto das cláusulas sociais. Só abrindo um parêntese, essa mesma Casa da Moeda que se posiciona que tem que ser fiel ao texto do acordo, é a mesma que está descumprindo o acordo coletivo em relação ao auxílio creche, plano de saúde, né? Então, quando é para beneficiar o trabalhador, ela se prende ao texto, mas quando é para prejudicar, aí ela tem inúmeras interpretações. Então, pois bem, nós fizemos essas 2 reuniões, não tivemos avanço e definimos aqui no sindicato em a gente realizar a nossa pesquisa de clima, aí sim refletindo o que deve ser perguntado nessa pesquisa de clima, que é se o trabalhador é favorável a prorrogar o acordo de horas extras até dezembro, mesmo sem a manutenção das cláusulas sociais que sofrerão alteração a partir de setembro. Nessa pesquisa de clima, não foi surpresa para nós do sindicato, porque a gente tem um contato
muito direto com o trabalhador. Não somos um sindicato de gabinete, não somos um sindicato de salinha de ar-condicionado, somos um sindicato que estamos diariamente na fábrica, e talvez essa seja a dificuldade da empresa ao lidar com este sindicato, por imaginar que o nosso sindicato teria esse perfil. Não que eu esteja falando que algum sindicato tem esse perfil, mas a gente, na visão da empresa, ela imaginava que talvez o nosso sindicato tivesse esse perfil. Então não foi surpresa para nós quando mais de 90% dos trabalhadores se pronunciaram dizendo que não são favoráveis à realização das horas extras se não mantiver as cláusulas sociais. Então a gente tem feito muita conversa, passando pesquisa de clima, conversando com o trabalhador, continuando conversando com o secretário de Relações de Trabalho, que ainda está muito preocupado acerca desse tema. O sindicato marcou para o dia 8 de setembro, terça-feira, a assembleia de acordo de horas extras. Essa assembleia será nos mesmos moldes da última de maio, ou seja, como é uma assembleia que o público votante, o público específico que está inserido nessa discussão, já está trabalhando presencialmente na Casa da Moeda, então não haveria, numa convocação de assembleia, a chance de nenhum trabalhador ter que sair de casa só por causa da assembleia. Isso não há. Os trabalhadores já estão trabalhando em loco, né, um nome bonito que dão para isso, né, presencialmente, o pessoal chama de in loco, né? Então essa assembleia será feita na porta da Casa da Moeda. Nós do sindicato estaremos com a urna o dia todo na porta da Casa da Moeda, de 7 da manhã às 17 horas. Então não precisa o trabalhador correr 8 horas da manhã para ir votar. Vai ter o dia todo para fazer isso, porque a gente quer evitar aglomeração. A gente vai ter uma organização igual foi a última, com álcool e gel, todo mundo usando máscara, com distanciamento, para a gente estar preservando e mantendo o que está sendo feito no dia a dia de trabalho da CMB. Então, essa assembleia nos dá a condição de respeitar as orientações das organizações de saúde e realizar presencialmente, né? Então, essa assembleia será no dia 8 de novembro, 8 de setembro de 2020. Pois bem, a partir do resultado dessa pesquisa de clima, o sindicato hoje, uma vez que se encerrou a coleta de opiniões e colaborações, o sindicato hoje enviou um ofício para a empresa, o ofício número 84, e eu pedi um pouquinho de paciência para quem está nos assistindo, mas eu faço questão de ler esse ofício que nós enviamos hoje, uma vez que a assembleia está marcada para terça-feira, dia 8, lembrando, como a assembleia está marcada para o dia 8, terça-feira, e o acordo expirou, hora extra nesse final de semana na Casa da Moeda não pode ocorrer, é ilegal. A CLT não prevê hora extra em local insalubre que não tenha acordo com o sindicato. Então, só deixar esse registro para os trabalhadores que esse final de semana não estará amparado de forma legal a realização de horas extras na Casa da Moeda. Um outro detalhe, o que garante o pagamento dessas horas extras para os trabalhadores, que há muito tempo a empresa vinha fazendo hora extra e propondo folga, propondo compensação aos trabalhadores, todos devem lembrar, né, que há muito tempo não se era feito hora extra paga. Então, fazer uma outra observação também. O que garante o pagamento de 50% aos sábados e dia de semana e 100% domingo e feriado para os trabalhadores é o acordo de hora extra. Então, esse final de semana não há acordo, não há amparo legal e não há nada que obrigue a Casa da Moeda a fazer o pagamento conforme estava sendo feito via acordo. Logicamente que a gente também sabe que a lei garante esse pagamento de horas extras, mas aí só para na frente
o trabalhador não ter nenhuma surpresa em relação a esse final de semana, a gente está alertando os trabalhadores que não há amparo legal e nem nada que garanta o pagamento das horas extras para esse final de semana. Então, companheiros, eu vou ler esse ofício aqui que a gente enviou hoje. A nossa expectativa é sempre, a gente sempre tem uma expectativa otimista, sempre luta para que a direção da Casa da Moeda reveja seu posicionamento. A gente sempre acha que um bom acordo não é a questão de um sair derrotado e o outro sair vencedor. Todos saem vencedores quando os dois lados chegam no acordo. E a gente, com esse ofício, a gente torce para que a Casa da Moeda reflita. Nós tivemos um lançamento de R$200 ontem, que o trabalhador da Casa da Moeda foi elogiado publicamente, nacionalmente, pelos representantes do Banco Central. Talvez isso tivesse esquecido há muito tempo, mas o trabalhador da Casa da Moeda sempre que foi demandado, sempre cumpriu com as suas obrigações para a nação, para o povo brasileiro, e ontem foi uma demonstração disso. Tivemos um tempo recorde de aprovação de projeto e produção para colocar em circulação a cédula de R$200. Então a gente torce que a partir desse ofício que a gente enviou para a empresa não ache que, saindo do posicionamento inflexível dela de não apresentar contraproposta, que ela estaria saindo derrotada dessa negociação, e sim que todos nós estaríamos saindo vencedores. Então vou ler aqui o ofício para todos, e depois da leitura do ofício, vou tentar responder algumas perguntas aqui e a gente encerra o nosso pé da árvore. Só também lembrando uma última informação, como a Assembleia do dia 8, ela vai ser presencial, mas não vai ter caminhão de som, não vai ter aquela aglomeração, nós vamos também estar fazendo um vídeo específico dessa Assembleia, com posicionamento do sindicato sobre esse tema, e também para a Assembleia do dia 15, que é a aprovação do acordo, a gente também vai fazer um vídeo com um resumo de tudo que foi discutido, as colaborações que chegaram, tá bom? Sempre com a máxima transparência, que é assim que é a forma correta que a gente acredita que deva trabalhar e representar o trabalhador da Casa da Moeda. Então vamos lá, ofício 84 de 2020, da data de hoje. Senhor diretor, considerando a Assembleia marcada para o próximo dia 8 de setembro, terça-feira, ocasião em que os trabalhadores e trabalhadoras do DECED, DEMAN e DEMAC, bem como as áreas de apoio e setores que apoiam o DECED, conforme ofício de OP 011-2020, irão se posicionar sobre a prorrogação do acordo de horas extras até dezembro de 2020, considerando a pesquisa de clima realizada por este sindicato, onde 268 trabalhadores participaram, sendo 245 contrários e 23 favoráveis, demonstrando aproximadamente 92%, que aproximadamente 92% são contrários à realização de horas extras, sem uma contrapartida de prorrogação das cláusulas sociais que sofrerão alteração a partir de setembro de 2020, solicitamos que seja revisto o posicionamento da empresa, que até o momento se manteve inflexível e não apresentou nenhuma contraproposta para análise da categoria. Salientamos que estamos em um estágio de aumento significativo de casos de Covid-19 entre os empregados da Casa da Moeda e também da tendência de aumento da média móvel de óbitos no estado do Rio de Janeiro. Naturalmente, esta informação ensejou profunda instabilidade e perturbação no ambiente laboral, pois, como é do conhecimento de Vossa Senhoria, as circunstâncias em que realizamos nossas atividades envolvem necessariamente estreito convívio e aproximação social, quer no transporte, quer na operação ou ainda durante as refeições, haja visto a natureza dos serviços públicos que honrosamente prestamos. Paralelamente, parcela significativa dos moedeiros não terá condição de manter
seus planos de saúde após 1º de setembro, o que torna suas condições de labor ainda mais dramáticas no caso de um eventual contágio, pois além do número de casos no Rio de Janeiro terem crescido substancialmente, houve expressiva redução de leitos. A manutenção dos planos de saúde vem se tornando, para além de negocial, uma questão humanitária. Em última nota, vale dizer que o atendimento do pleito em relação às cláusulas da CT vigente será uma oportuna e efetiva demonstração de reconhecimento, incentivo e, no limite, justa contrapartida a uma classe trabalhadora que sempre está a postos e, inclusive, costuma superar expectativas, quando o país mais necessita dela. A exemplo, o recente episódio do lançamento da cédula de R$200, que foi entregue em tempo recorde, verdadeira demonstração de profissionalismo e compromisso com a nação brasileira. Então, esse ofício a gente enviou hoje. Depois eu vou pedir para o Marcos, no resumo do Pé da Árvore, ele também inserir esse ofício para que todos tenham a possibilidade de ler esse ofício, que é uma intenção do sindicato, que até a Assembleia, que hoje é quinta-feira, então até terça-feira, que a direção da Casa da Moeda reveja seu posicionamento e possa pelo menos apresentar uma contraproposta sequer a esse tema, e não se mantenha inflexível da forma que está até agora. Só lembrando, e uma informação importante, essa informação vai estar no vídeo da Assembleia, mas por se tratar de uma Assembleia de um departamento específico, quem terá direito a voto será os trabalhadores lotados nesses setores ao qual vê o pedido de hora extra. Então, apesar de existir a possibilidade dos trabalhadores do DEMON que sejam convidados a fazer hora extra no DECED, não há problema nisso, pode fazer hora extra, como há a possibilidade dos companheiros do DGE, enfim, de outras fábricas, mas o direito a voto nessa Assembleia é específico aos trabalhadores DECED, DEMAN e DEMAC, né? E as áreas de apoio que dão apoio à produção do DECED. Então, só para a gente chamar a atenção para esse fato, que o trabalhador do DGE, do DEMON e outras áreas, eles vão poder realizar hora extra. Só o direito a voto, que é específico do pessoal do DECED. Lembrando que em maio, só para chamar a atenção, para que todos se recordem, em maio nós tivemos a primeira Assembleia, que ali a Casa da Moeda pediu hora extra para todos os departamentos por compensação. Vocês devem se recordar que nessa Assembleia o sindicato fez uma cédula de votação de cada cor, a cor verde para o DEMON, a cor azul para o DGE, a cor vermelha para o DECED. E lá cada departamento pôde votar e se pronunciar em relação à hora extra. Na ocasião, por se tratar de uma hora extra por compensação, os 3 departamentos e áreas de apoio recusaram a proposta de assembleia, de realização de horas extras. Após isso, a Casa da Moeda reformulou uma proposta, dessa vez paga, mas aí dessa vez excluindo o pedido de realização de horas extras para os departamentos DEMON e DGE. Então, isso que é bom fique claro, porque no dia da Assembleia todos estão convidados a participar, mas o direito a voto será respeitado para os empregados lotados no setor ao qual veio o pedido de hora extra. Então, pessoal, tem alguma pergunta aí? Aqui a gente está reparando que tem muitos comentários importantes, muito importantes aqui os comentários. Dizer que nós esperamos que na Assembleia do dia 8 a gente tenha uma boa votação, uma votação muito tranquila, muito respeitosa, sabendo que está em jogo em relação às horas extras. A gente sabe a necessidade, ainda mais nesse ano que foi tão difícil, né, e o quanto isso recupera financeiramente o trabalhador, mas talvez seja a única chance da gente reaver essas cláusulas que sofrerão alteração no partir do mês de setembro. Tá bom, pessoal?
Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer ao companheiro Davis pela participação e pelo tema que ele trouxe à tona aqui, e desejar aí um bom trabalho a todos, uma boa semana, e até terça-feira na Assembleia, a gente espera todos lá. Uma boa tarde.